22, a palavra do Senhor vai dizer, vou ler os versículos de 1 a 12. 3 anos se passaram, sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. E este perguntou aos seus servos: vocês não sabem que Ramote-Gileade é nossa? E nós ficamos quietos e não atiramos das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: você vai comigo à batalha contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como você é, o meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. E Josafá disse mais ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor. E então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: devo ir lutar contra Ramote-Gileade ou devo me conter? Eles responderam: vá, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? E o rei de Israel respondeu a Josafá: há um ainda por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. É Micaías, filho de Imlá. E Josafá disse: o rei não deveria falar assim. E então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traga-me depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes você dará chifradas aos sírios, até que estejam destruídos. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: suba a Ramote-Gileade, você triunfará, o Senhor o entregará nas mãos do rei. Nós temos estudado, esse final do livro de 1 Reis, vendo o início do ministério de Eliseu, e começando a ver nesse tempo de preparo que ele está, Elias e Eliseu agora entram num distanciamento. Ele deu no capítulo anterior uma profecia sobre a morte de Acabe, mas já tinha se passado 3 anos desde aquela profecia, e a gente não está ouvindo falar nem de Elias, nem de Eliseu, mas outros profetas estão trabalhando e estão ministrando na vida do povo de Israel naqueles dias. E o interessante é que naquele capítulo anterior, quando nós estudamos, Deus tinha dado através do profeta Elias uma profecia de juízo muito forte, que terminava com a morte de Acabe. Porém, 3 anos se passaram. Olha que coisa. Esse era o tempo da bondade e do amor de Deus, que esperava arrependimento que não veio. Olha que coisa tremenda. Deus já tinha mandado o profeta dar a profecia de que ele morreria por causa dos seus pecados, porque ele estava sendo rebelde. Mas não foi imediato. Teve um tempo, 3 anos, não foi um curtinho tempo não, 3 anos. E eu fico vendo como Deus trabalha na minha vida e na sua vida. Às vezes Deus está falando com a gente e a gente é duro de coração. A gente faz de conta que não é com a gente. Esse é o tempo da bondade de Deus, que Deus vai trabalhando, vai apertando a vida da gente. E aquele juízo tinha sido fruto, como nós vimos nos sermões anteriores, primeiro do modelo errado que ele seguia. Ele imitava e seguia um rei cuja liderança
não era boa, e ele copiava os métodos dele. Era fruto dessa dureza do coração, da influência da sua esposa Jezabel, que era uma sacerdotisa de Baal. E era fruto, principalmente, da perda das várias oportunidades que Deus lhe dera. E é interessante porque eu poderia dizer assim, poxa, seguir alguém, né? Qualquer um pode errar, a gente pode falhar nisso, falhar naquilo, a gente está sendo influenciado, mas a esposa está influenciando, pode ser tal, mas aqui a Bíblia vai deixar bem claro, que ele estava sendo julgado porque todas as oportunidades que Deus dava, ele rejeitava. E agora chegara o momento do cumprimento da profecia, ele ia morrer naqueles próximos dias. E outra vez, por incrível que pareça, o Senhor dá mais uma oportunidade para Acabe, mandando um profeta chamado Micaías, no meio de 400 falsos profetas, que estavam lá dizendo, vai dar tudo certo, vai lá o profeta de Deus, e diz, não vai dar não, você já sabe que não vai dar. E sabe o que eu sinto? É que Deus estava dando outra vez, mais uma oportunidade para Acabe. Por isso, o fato central aqui desse texto, não é a guerra, não é o rei, mas é o que cada um de nós faz, quando a vontade e o propósito de Deus nos são revelados. A minha grande pergunta, quando a gente estudar esse texto é, o que é que você está fazendo quando Deus fala com você? O que é que você está fazendo quando o Espírito Santo toca o seu coração? O que é que você está fazendo com a voz de Deus, a vontade de Deus na sua própria vida? É interessante que Acabe vai convocar o seu aliado, Josafá, rei de Judá, do sul, para ir à guerra contra a Síria. Por quê? No capítulo anterior a gente viu que ele tinha solto o rei da Síria, que tinha sido preso por ele, e esse rei da Síria tinha feito um acordo de paz, e no acordo de paz ele tinha prometido devolver as cidades que ele tinha conquistado de Israel, e entre elas a principal era Ramote-Gileade. 3 anos se passaram, e ele não cumpriu a promessa. E aqui tem uma liçãozinha assim para a gente. Toda vez que você quiser fazer um acordo com o inimigo de Deus, que é Satanás, você vai sair perdendo, porque ele é mentiroso. E às vezes até ele promete coisas incríveis, mas não funciona. Porque aquilo que parece lucro vai virar perda outra vez. E aí ele pede para Josafá para entrar na batalha junto com ele. Mas antes de elaborar os planos de guerra, Josafá, que diz a Bíblia que era um rei temente a Deus, diz assim, vamos ouvir o que Deus tem para a nossa vida? Você não tem algum profeta que possa falar conosco? Foi um bom conselho. Mas a grande questão aqui é o que a gente faz quando Deus fala com a gente. O que é que você está fazendo quando Deus fala com você? E aí a gente vai aprender uma coisa interessante. Buscar a vontade de Deus, conhecer prognósticos para o futuro, sempre foi uma aspiração humana, em qualquer sociedade, em qualquer tempo, até hoje. Eu diria até que hoje mais ainda. Alguns, de uma maneira mais espiritual, querem ouvir oráculos, búzios, tarô, quiromancia, mediunidade, vidência. Pessoas são contratadas para prever ou anunciar os desígnios futuros. Outros mais tecnológicos, né? Constroem os algoritmos para mostrar as principais tendências e os prognósticos para o futuro. E de tempos em tempos aparecem os megatrends, né?
Que são aquelas dicas do que vai acontecer nos próximos anos. Por quê? Porque a gente quer se preparar para o futuro. Mas será que tudo isso resolve? Queridos, a gente precisa conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Porque a única coisa que dá segurança é a vontade de Deus na nossa vida. Mas o pior é que às vezes Deus se revela, não de uma maneira mágica, mas como um pai cuidadoso que cuida do seu filho. E é isso que esse texto nos revela. Mas na verdade, às vezes as nossas motivações, até para buscar aquilo que seria a vontade de Deus, não são condizentes com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então eu queria olhar para esse texto hoje, tentando entender quais eram as motivações de ouvir tanto profeta. E o que eles fizeram com aquela palavra que estava sendo dada. Primeira coisa que a gente vai aprender aqui, tá? Para algumas pessoas, ouvir a vontade de Deus, saber um prognóstico, pode ser uma mera superstição que não vai mudar nada, porque a decisão de vida já foi tomada. Você só quer alguém que corrobore. E era exatamente isso que estava acontecendo com Acabe. Ele não queria saber a vontade de Deus, ele só queria que as expressões da sua religiosidade confirmassem os seus intentos de conquistar a cidade de Ramote Gileade. Porque 3 anos atrás ele tinha tido uma vitória tremenda, tinha destruído todo o exército sírio. Os sírios tiveram 3 anos para reconstruir todo o exército, todo o maquinário. Então ele pensou, vou conquistar de novo. Ele já estava decidido. Mas ele sabia que a opinião pública era importante. E que o povo era religioso. Elias já tinha destruído os profetas de Baal e Azera, que eram 850. E agora ele constrói um novo séquito com 400 profetas sustentados pelo rei, que se diziam profetas do Senhor. Mas na verdade, eles estavam lá só para dizer, sim Senhor rei, faz o que você quer. Eles não eram de fato profetas do Senhor. Eles simplesmente viviam às custas do rei. E aí, um daqueles profetas, talvez o mais eloquente, e é interessante que naquele tempo os profetas tinham um jeito de falar diferente do nosso, eles tinham um jeito metafórico de falar, uma maneira diferente. E um deles vai lá e constrói 2 chifres de ferro, simbolizando os 2 reis que estão juntos, Acabe e Josafá. E ele vem com os chifres e faz o movimento de um boi, né, que está chifrando alguém. E ele está se dizendo cheio do Espírito, talvez tremendo, em transe. E ele faz aqueles movimentos e diz, assim diz o Senhor. Assim como esses chifres estão chifrando aqui o ar, vocês vão chifrar até destruir o rei da Síria. E sabe o que acontecia? O povo que estava em volta gritava, aplaudia, aí, aleluia, glória a Deus. Mas não vinha do Senhor. Era parte de um cenário. Se você ler os versículos 11 e 12, exatamente isso está sendo dito aqui. Mas não era só aquele profeta, nem os 400, nem Acabe. Havia uma tendência da nação. Apesar de serem profundamente religiosos, eles não queriam ouvir a vontade de Deus para suas vidas. Na verdade, eles queriam um Deus que fizesse todas as suas vontades. Veja aqui um comentário que a Bíblia faz. Deus faz esse comentário no livro de Miqueias, capítulo 2, versículo 11. Olha que comentário, é Deus que está falando isso. Ele diz assim, o profeta que esta gente prefere
é aquele que anda pregando mentiras e falsidades, prometendo vinho e cerveja para todos. É como se Deus estivesse dizendo assim: tem gente que diz que quer ouvir a vontade de Deus, mas só quer que a sua vontade seja feita. Isso me lembra uma história antiga, né, que eu ouvi há muitos anos atrás, de um rapaz que estava apaixonado por uma moça. E ele queria saber se era vontade de Deus ou não que ele namorasse com aquela moça. Estava com aquele medo, aquela vergonha de chegar e pedir em namoro e se apresentar. Então ele está lá com aquela insegurança. E ele então vai orar, se ajoelha e diz assim: Deus, eu preciso que o Senhor me dê uma resposta. É da tua vontade ou não que eu namore com essa jovem? Tu sabes que eu gosto dela e tal. Eu vou fazer aqui um pedido de um sinal para o Senhor. Eu vou colocar essa foto na janela. E quando bater o vento, ela vai cair. Se ela cair virada para cima, é a tua vontade. Se ela cair virada para baixo, eu sei que não é a tua vontade. E ele fica lá em oração, e pede: Deus abençoa, mostra. E de repente bate o vento, ele se arrepia todo. É Deus está falando agora, se arrepia inteiro. E cai a foto, ele escuta o barulhinho da foto, pac, no chão. E ele então, olha, não olha, sabe aquela coisa assim de tensão? E de repente ele olha, pula correndo e diz assim: Deus, não valeu, vamos começar tudo de novo. Essa é a expressão da religião popular, da crendice, da magia, da festa, às vezes até da orgia, mas não é um compromisso com Deus. Talvez seja a expressão da nossa superstição, mas não tem nada a ver com submissão. E na verdade, às vezes a gente quer fazer de Deus o gênio da lâmpada. Sabe, daquela história que você esfrega e ele é obrigado a me dar os 3 desejos. Ou então, a gente já construiu a festa na mente da gente e a gente quer que Deus seja o animador da festa. Mas, queridos, não tem jeito. Sabe quem é o nosso Deus? Ele é o Todo-Poderoso Senhor de todas as coisas. Quando Ele revela a sua vontade, não é para fazer a nossa vontade, é para ser uma bênção na nossa vida, porque a vontade dEle é perfeita, boa. A Bíblia diz que ela é agradável. Às vezes eu vou dizer para você que ela é meio esquisita no primeiro momento, porque o agradável da vontade de Deus vem depois, quando a gente se submete a Ele. Sabe, Acabe e muitas pessoas querem ser os deuses de si mesmos. Você já ouviu essa expressão? Deus para mim é assim, Deus para mim é assado. Já ouviu? De onde tirou isso? Da sua cabeça. Então você inventou um Deus para você. Esse Deus que você diz que é assim, nasceu na sua cabeça. Não é o Todo-Poderoso Senhor. Um dia eu conversava com um senhor muito religioso, e esse senhor então começamos a discutir, conversar um pouquinho sobre fé, e eu perguntei: quem é Jesus para você? E ele começou a me explicar. Ele falou assim: Jesus para mim, Ele é o último éon entre nós e Deus, aquela pessoa que já se reencarnou tantas vezes e tantas vezes que chegou ao máximo. Mas ele é um ser humano. Aí eu falei: e você segue os evangelhos? Ele disse: eu sigo os evangelhos segundo Allan Kardec. Pois é. Eu disse: o teu Jesus não é o mesmo que o meu. Como assim não é? Eu falei assim: o meu, a Bíblia diz que ele é a segunda pessoa da Trindade, aquele que se esvaziou da sua glória para caber na forma humana e nasceu virginalmente de Maria. A Bíblia diz para mim que esse Jesus
é aquele que me amou a ponto de tomar o meu lugar na cruz do Calvário, para fazer com que os meus pecados possam ser perdoados, e aquele muro de separação que existia entre o homem e Deus caísse, porque não havia ser humano capaz de fazer isso. Por isso Deus se encarnou e tomou meu lugar. Jesus, para mim, é aquele que desceu o Hades, o inferno, o lugar do nosso destino eterno longe de Deus, caso não tenhamos salvação, para tomar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, porque ele disse que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. A história vai longe, mas termina bem com aquele homem recebendo esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Primeira dica de hoje é uma pergunta para você: de que maneira você tem buscado a vontade de Deus para a sua vida? Você quer que Ele seja o Senhor da sua vida? Ou você está querendo ensinar Deus a ser Deus? Tem tanta gente querendo ensinar Deus a ser Deus. Até crente quer ensinar Deus a ser Deus. Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, tenho que fazer aquilo. Não, peraí. A gente tem que ir lá e dizer: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Se você quer conhecer os planos dele para você, então deixa ele falar com você. Não espere só que ele bata o carimbo de autenticado para os seus planos. Segunda dica que esse texto me dá é que algumas pessoas não apenas usam o pretexto da vontade de Deus, mas na verdade estão construindo alguém para referendar os seus próprios planos, mas algumas pessoas odeiam literalmente quando Deus fala com eles. E aí nesse texto, nos versículos 7 a 9, a gente vai perceber isso claramente. O rei Josafá diz assim: não tem aqui algum outro profeta do Senhor para consultarmos? É interessante que Josafá sentiu que tinha alguma coisa errada naqueles 400 profetas. Depois de 400 profecias dizendo vai para a guerra, ele diz: mas tem um negócio esquisito aqui, né? Não sei, não tem um outro profeta. E aí Acabe diz: tem, mas desse eu não gosto. Na verdade eu odeio. Ele diz literalmente: eu odeio esse tal de Micaías. Mas eu vou chamar ele. Chama ele aí, vem para cá. Na verdade, tem gente que não quer saber a vontade de Deus. Na verdade, tem gente que odeia quando a palavra de Deus chega para elas, porque ela fere diametralmente o que eles praticam e vivem, e por isso odeiam. Anos atrás eu estava numa marcha para Jesus lá em Curitiba, e era uma marcha que falava sobre Jesus, o Senhor da família. E foi uma marcha muito grande, muitos cristãos estavam lá, de várias denominações diferentes, e tinha um grupo católico entre nós, de crianças, meninos e meninas, e era bonitinho, eles vinham todos uniformizados, e tinham umas plaquinhas com frases assim, muito bonitinhos, marchando com a gente. Mas tinham os ativistas de algumas ideologias que correm hoje, que estavam ali só para insultar aqueles que estavam defendendo o conceito de família. E eu assisti uma cena das mais estranhas que eu já vi. Garotos de 10, 11 anos de idade, não eram mais do que isso. E de repente, quando eles passaram, tinha de um lado da rua, do outro lado da rua, esses ativistas. Eu não sei se eles se sentiram mais fortes do que as crianças, porque não fizeram com os adultos, só fizeram com as crianças. Eles começaram a xingar os meninos, a chegar no meio da rua com o dedo no nariz deles, e alguns começaram a cuspir no rosto das crianças. Um ódio que eu nunca vi. Eu falei: por que não fez com o marmanjo? Está entendendo? Mas sabe o que me impressionou?
é que aqueles menininhos continuaram marchando com as suas plaquinhas, porque eles estavam ali para dizer que Jesus era o Senhor da família. E não importava se eles estavam sendo odiados. Em todas as épocas vão existir aqueles que vão lutar contra a vontade de Deus e vão tentar exterminar a vontade de Deus dessa terra. E se for preciso, vão matar. Está cheio disso na história. Quem conhece um pouquinho da história já ouviu falar do dia de São Bartolomeu, onde centenas de milhares de pessoas foram mortas na Europa, especialmente na França, por causa da sua fé em Cristo Jesus. Nessa história que nós estamos estudando, Acabe e Jezabel mataram Nabote por causa da vinha dele. Porque ele disse: não quero vender, porque isso aqui, a Bíblia diz que uma herança que é da tribo não pode passar para outra tribo. E eu quero seguir o que está na Bíblia. E por isso o mataram. Se a gente estuda a história, vai encontrar no catolicismo medieval a chamada repressão feita para a reforma protestante, quando um padre católico, pároco de uma cidade, escreveu uma série de frases e pregou na porta da igreja contra a venda das indulgências. A Igreja Católica tinha feito um financiamento para construir a sua catedral em Roma, e os banqueiros receberam bulas papais. Enquanto esses banqueiros vendiam isso nas cidades, nas vilas, dizendo o seguinte: essa bula tem o poder de perdoar os pecados passados, presentes e futuros. E se você compra para alguém que já morreu, ele pula correndo do purgatório direto para o céu. Num tempo de grande misticismo, as pessoas então faziam todo o sacrifício para comprar as chamadas bulas papais. E um pároco católico chamado Lutero escreve as teses e diz: não comprem esse negócio que é fraudulento. Ninguém pode escrever um documento em nome de Deus dizendo que você pulou para o céu, porque a salvação vem pela graça em Cristo Jesus. Queriam matá-lo, como mataram tantos outros. A gente vai encontrar isso na Revolução Cultural da China, com Mao Tse-tung, e essa ideia do personalismo dele, da chamada Revolução Cultural, na verdade era um abaixo à cultura. Queime todos os livros, coloque chapéu de burro em todos os cientistas, porque aqui eu sou quase um Deus. Para que eu estou falando isso? É porque às vezes nós não queremos ouvir a vontade de Deus. E às vezes nós criticamos e odiamos todos aqueles que de alguma maneira manifestam essa vontade. E quando a gente faz isso, a gente primeiro tenta controlar. Veja só o que vai acontecer em 1 Reis 22, versículos 13 e 14. Acabe manda chamar o profeta, mas manda um mensageiro na frente para falar com o profeta. E olha só o que ele diz. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei, portanto, que a sua palavra seja como a palavra de um deles, fale o que é bom. Está entendendo? Mas o que o profeta respondeu? Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Sabe, quem odeia ouvir a palavra de Deus vai tentar controlar aqueles que anunciam a palavra de Deus.
e vão tentar oprimir, porque eles não querem ouvir nem viver a vontade de Deus. E quando não conseguem manipular, perseguem com ódio fanático e imortal. E lá no finalzinho da história, capítulo 22, versículos 26 a 28, olha só o que está aqui na Bíblia, diz assim: e então o rei de Israel disse, porque Micaías falou, você vai morrer, você vai perder a guerra, você vai morrer. E aí o rei de Israel disse: prenda Micaías e leve-o de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e diga, assim diz o rei, metam esse homem na cadeia e o ponham a pão e água até que eu volte em paz. E Micaías disse: se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: que todos os povos ouçam isto. Pior que isso continua a existir na sociedade, na família, no dia a dia. Eu não estou falando de governo, não. Eu estou falando de relacionamentos. São aqueles que odeiam e perseguem a verdade, rejeitam. São aqueles que querem calar a voz de Deus em seus corações, nas suas mentes. E como não podem, tentam calar os profetas, aqueles que anunciam. É mais fácil matar o mensageiro. E sempre haverá alguém tentando fazer com que você não fale nada em nome do Senhor. O que não entendem é que a palavra do Senhor é sempre um chamado ao arrependimento. Por isso eu creio que esta era a última oportunidade para Acabe. Sabe o que eu creio? Eu creio, conhecendo a natureza de Deus, que se Acabe tivesse se arrependido, se colocado aos pés do Senhor, chorado os seus pecados, o Senhor teria perdoado Acabe e dado a ele uma extensão de vida. Mas a arrogância gera cegueira, e a arrogância e a cegueira impedem a gente de ser abençoado. Cuidado. Eu sei que você é dono do seu nariz, ou pelo menos pensa que é dono, porque na verdade o dono da tua vida é o Deus Todo-Poderoso. E conta a história nos versículos 34 e 35, que Acabe vai morrer da maneira exata como Elias havia predito que aconteceria, porque não houve arrependimento. Parecia ser mais fácil tentar se esconder do julgamento, e Acabe, com medo de que a profecia fosse verdadeira, ele faz um acordo com Josafá, e ele diz assim: olha, você já viu que eu estou no foco aqui da mira, desse negócio aqui, então você vai vestido de rei, e eu vou disfarçado. E de fato, quando ele vai para a guerra, diz a Bíblia, que todo mundo vai em cima de Josafá, porque a ordem do rei Ben-Hadad era: mate Acabe. Mas quando ele grita e diz que era Josafá, todo mundo vai embora, porque não era a ordem do rei. E uma flecha perdida atinge quem? Acabe. Quem pode se esconder de Deus? Quem pode se esconder de Deus? Tem algumas coisas que acontecem que a gente só pode crer que é Deus fazendo, né? Tinha um jovem da nossa igreja, lá em Curitiba, que se envolveu em coisas ruins, filho de crentes, se envolveu com drogas, e entrou num assalto para roubar um carro, para transformar em drogas. Menino da igreja.
É vergonhoso dizer isso, mas é verdade o que eu estou falando. Mas a gente não se esconde de Deus. Ele vai roubar o carro, sabe de quem? De um policial que está armado, que o rende e o prende em flagrante. E esse cara vai parar na cadeia. Chega lá na cadeia, chora, se arrepende. Você pode imaginar, gasta tempo, mas era réu primário. Conseguiram relaxar para essa prisão dele, e ele sai, volta para a igreja, feliz, animado, gritando, louvando a Deus. E um belo dia, meu filho está orando, e Deus fala para ele: liga para fulano, para esse menino. Já era de noite, tarde. Ele falou: Senhor, para eu ligar para ele agora, liga para fulano. Sabe aquelas coisas assim estranhas, que você não é voz, não é só aquele sentimento, tem que ligar. Aí ele parou o que estava fazendo, ligou o telefone, e o menino não atendia. Ele falou: Deus, já liguei. E o Senhor dizia: não, insista, liga para fulano. E ele ficou insistindo, ligou 1, 2, 3, 4, 5 vezes, até que o menino atendeu. Atende assim, naquela voz estranha, e a palavra que Michel disse para ele foi muito diferente do que a gente esperava. Ele disse: onde você está? E o menino começa a chorar do outro lado. Diz: onde você está, moço? Deus me mandou ligar agora para você. Eu estou insistindo porque Deus mandou ligar. Onde você está? Ele começa a chorar e diz assim: pastor, eu estou num motel, fazendo o que Deus não quer que eu faça. Sai daí agora, você já sofreu demais. Sai, porque Deus está te dando mais uma chance. Ele foi embora, graças a Deus. Mas eu fico pensando, quem pode se esconder de Deus? Eu posso até odiar a palavra de Deus, mas não posso fugir dele. Não tem como fugir da presença do Senhor. E se Deus te ama, Ele vai insistir, vai insistir, vai insistir, mesmo que você o odeie, porque Ele te ama, porque Ele tem um plano para a sua vida. E a grande pergunta é: quem pode vencer o Todo-Poderoso? Larga a mão de ser bobo, pelo amor de Deus. Quem pode vencer? Por isso eu creio que se naquele dia Acabe tivesse se arrependido, de uma maneira incondicional, sem colocar regras para Deus, algo extraordinário de Deus aconteceria. Porque a única maneira da gente poder conhecer a vontade de Deus é quando a gente se arrepende e deixa Deus fazer a obra que Ele tem para a nossa vida. Terceira coisa, é interessante que alguns buscam a vontade de Deus com sinceridade, mas sem coragem de viver, custe o que custar. E para mim esse é o exemplo de Josafá. A Bíblia diz que ele era um bom rei, e ele sentiu que os 400 profetas não estavam falando a vontade de Deus. Ele manda chamar mais um, e chega um cheio do Espírito, e fala a vontade de Deus. E eu creio que ele sentiu no coração que aquela era a vontade de Deus. Mas ele não tinha coragem de assumir a vontade de Deus, porque iria quebrar a amizade com Acabe. Está entendendo? Aquela era uma aliança, tinha acordos comerciais, e ele dizer: agora eu não vou com a guerra com você por causa do profeta, já que tinha 400 profetas dizendo para ir e um dizendo para não ir, vai dizer: isso é uma desculpa, a aliança comercial está destruída, os convênios diplomáticos estão destruídos. E aí então, ele prefere
ser amigo do rei, ao invés de ser amigo de Deus. Quantas vezes, como pastor, eu já assisti cenas assim, de gente que quer ser amigo de pessoas, que ouvem e até demonstram interesse pela palavra de Deus, mas quando essa palavra exige decisão, optam por seguir a multidão. Porque, na verdade, respeitam e temem muito mais a imagem que eles têm diante das pessoas, que eles são importantes e significativas, do que a imagem que o Deus Todo-Poderoso faz a respeito deles. Por isso, ouvir a vontade de Deus exige decisão. É impossível ficar neutro. Não tem como ficar neutro diante de Deus. A palavra de Deus é muito clara. Quem comigo não ajunta, espalha. E mais forte, está lá no Apocalipse. Porque não és quente nem frio, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Palavra forte. Não tem parte. Ou é ou não é. Ou obedecemos custar, ou com todas as desculpas estamos desobedecendo à vontade de Deus. E o pior é que para fazer a vontade de Deus a gente vai ter que escolher quem é mais importante. E é interessante porque Jeremias diz isso de uma maneira muito forte. Jeremias 21:8 diz assim: em seguida Deus mandou que eu dissesse ao povo: escutem, eu, o Senhor, deixo que vocês escolham entre o caminho da vida e o caminho da morte. Não tem um caminho no meio. Josafá não queria perder a aliança com Acabe, mas quebrou a aliança com o Senhor. E sabe, toda vez que a gente quebra a aliança com o Senhor, quem perde é a gente, não é o outro. E aí quando a gente lê a história, nos versículos 29 a 33, a história vai dizer que Acabe diz para ele assim: olha, você vai vestir de rei e eu vou disfarçado. E de repente, Josafá passou o maior sufoco da vida dele. Todo o exército da Síria estava cercando Josafá para matá-lo. E se ele não gritasse dizendo: eu não sou Acabe, teria sido morto. Mas Deus foi bom. E deu também para Josafá mais uma chance, como Ele tem dado para mim e para você. E eu termino falando de Micaías. Sabe quem é que Deus honra e abençoa? Aqueles que, como esse profeta, têm a coragem de dizer: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, eu farei. Agora não é muito fácil fazer isso, não. Eu já vi coisas boas e coisas ruins. Eu me lembro de uma vez de um casal que chegou para mim querendo ouvir a vontade de Deus. Olha a história. Pastor, nós nos amamos. Ele é casado e eu também, mas com outras pessoas. Ele é meu vizinho, mora na porta de frente, e as nossas famílias são amigas. Eu queria pedir uma bênção, porque a gente vai pedir divórcio, para casar um com o outro. Será que eles queriam ouvir a voz de Deus? Então por que estavam pedindo uma benção? Aí eu peguei a Bíblia e falei: olha, deixa eu explicar o que é isso. Choraram na minha frente, mas disseram: nós não podemos fazer a vontade de Deus.
e foram embora. Você está entendendo? Um outro que me procurou uma vez e disse para mim assim: pastor, eu queria que o senhor orasse para saber qual é a vontade de Deus, se eu fico com a minha amante ou com a minha mulher. Aí eu peguei a Bíblia e falei: eu vou orar, mas eu não preciso orar por isso, porque a Bíblia já disse isso. Mas agora eu vou orar por você. Senhor, quebra as pernas desse homem. Senhor, faz ele se arrebentar, porque ele já sabe a tua vontade, ele só não quer ouvir. Então chacoalhe a vida dele. E tem gente que Deus está quebrando as pernas. Você está entendendo? Hoje eu vim aqui desafiar você para fazer uma oração diferente. Eu só vou fazer o que Deus mandar na minha vida. Eu só quero ter uma aliança com o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Porque às vezes a gente se engana. A gente quer fazer do jeito da gente. Mas não dá para fazer do jeito da gente, do jeito de Deus. Ou é do jeito de Deus, ou é do jeito da gente. Você já tentou conciliar tudo e não conseguiu fazer nada? É isso sim. Tem hora que a gente tem que tomar decisões. Tem gente, por exemplo, que toma uma decisão lá de Jesus e nunca assume o compromisso do batismo. Sabe por quê? O que vão pensar fulano, beltrano, ciclano, meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio, fulano de tal. Querido, o que vai pensar Jesus? Essa é a coisa mais importante. O que ele pensa de você? Está entendendo? Às vezes Deus está mexendo numa área da vida da gente e a gente está dando trombada. Eu me lembro de uma vez que levei um casal para Jesus, e esse casal vivia juntos, e não eram casados. E eu estava orando por eles. Eles precisavam se batizar, mas para isso precisavam se casar. Não havia nenhum impedimento legal que os impedisse de casar. E eu estava orando por eles, falei: Senhor, o que é que falta? E aí o Espírito Santo me falou assim: eles têm um sonho, eles querem ter um filho, só que eu não vou dar esse filho enquanto eles não acertarem a vida deles. Ele médico, ela fisioterapeuta, diretores de uma área de um hospital. Eu falei: Senhor, como é que eu vou falar isso para eles? Mas eu fui lá. O Senhor mandou falar, vou falar. E falei: olha, vocês têm ouvido a palavra, vocês têm tomado decisões, falta uma. Vocês precisam se batizar e vocês precisam acertar a vida de vocês. Pastor, sabe, está difícil, a vida é complicada. Aquela, uma desculpa. Mas tem mais uma coisa que Deus me falou. Não sei se tem sentido para você ou não. Vocês querem ter um filho. Deus vai te dar, mas não agora. E Ele está impedindo que isso aconteça até vocês acertarem a vida. E aquele homem olhou desesperado. A mulher olhou para mim desesperada, porque era verdade. Deus estava confirmando no coração deles. Eu sei que alguns meses depois eles me convidaram para fazer o casamento deles, oficial, casamento de verdade, não era só casamentinho não, de verdade. Alguns meses depois, ela engravidou e nasceu o filho homem que eles tanto queriam. E até hoje eles dizem: Deus falou, de verdade. Deus fala com a gente, querido.
E não precisa vir um profeta falar. O Espírito Santo do Deus vivo é nosso professor particular. Ele está falando com você, está dirigindo a tua vida, está tocando o teu coração, está te dando 500.000 oportunidades para mexer em áreas diferentes da sua vida. Só que agora está na hora de tomar uma decisão. Está entendendo? Aquela coisa que Deus está falando com você é hoje, que Ele está esperando a decisão, porque essa é a tua oportunidade. Você acha que você veio aqui por acaso? Não. Deus te trouxe aqui, eu não tenho dúvida disso, para fazer algo extraordinário na tua vida. Então agora nós vamos orar ao Senhor, mas nós vamos começar essa oração com entrega. Lembra que a gente cantou em fervente oração, né? Tudo entregarei, sonda-me, ó Deus. Deus já está fazendo tudo isso, agora é a tua hora. E eu vou convidar você para fazer algo ousado, que não é fácil, que não é simples. Sabe por quê? Porque a gente é orgulhoso. Por isso é difícil. Eu vou chamar para esse momento de oração você aqui na frente. Se hoje o Espírito Santo de Deus está falando, você tem uma decisão para tomar, e eu quero que você tome agora. E você vai dizer: sim, Senhor, o que o Senhor me falar eu vou fazer. Então você vai levantar do seu lugar, vai vir aqui à frente, eu vou orar. E essa oração não é porque ela é poderosa, porque eu sou poderoso. Eu sou nada, eu sou um homem de carne e osso, cheio de defeitos, como qualquer ser humano. Mas o Senhor está aqui. E eu vou pedir para Ele uma unção de coragem, uma unção de sabedoria para saber quais os passos certos dar na hora certa, uma unção de direção para você seguir de mãos dadas com o Senhor. Se houver alguém aqui a quem o Espírito Santo me mandou trazer essa mensagem hoje, vai levantando do seu lugar, vem para cá, eu quero orar por você. Pode vir, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo está falando com você, tem uma decisão que o Senhor está pedindo para você. Vem agora, em nome de Jesus. Aqueles a quem o Senhor está chamando, eu não sei quem são. Venha. Eu sei que tem povo de Deus aqui que o Senhor está chamando. Venha, em nome de Jesus, venha. Pode vir, com coragem. Porque o Senhor tem algo bom para fazer na tua vida. Tem algo bom para fazer na tua vida. E Ele vai fazer, eu tenho certeza que Ele vai fazer algo tremendo, maravilhoso. Porque Ele ama você. Ele ama você. Ama mais do que você pode imaginar, mais do que você consegue entender. E Ele vai fazer coisas extraordinárias na tua vida, tá? Pode vir, em nome de Jesus. Eu queria pedir que algumas pessoas viessem aqui e colocassem a mão sobre essas pessoas para orar por elas. Você vai me perguntar por quê? Porque no momento de decisão é tão bom quando o Senhor usa alguém cheio do Espírito Santo para nos abraçar, para dar um toque da graça humano, da graça dele. É um toque humano, porque o toque divino Ele vai dar, mas esse aqui é o toque humano. Pode vir mais gente aqui me ajudar a orar aqui? Vem aqui, coloca a mão sobre eles, tá? A mão que está sobre você é de carne e osso, mas o Senhor vai derramar graça. O Senhor vai derramar graça. O Senhor vai derramar graça, tenho certeza. Tem lá um jovem sozinho ali, 2. Queria que alguém chegasse ali pertinho deles para orar, tá? Tem uma senhora sozinha aqui. Será que pode vir alguém aqui orar por ela aqui? Chega junto aqui. Quem é que pode vir aqui? Pastor, vem aqui. Coloca a mão sobre ela aqui. Tem alguém sozinho aqui que eu não estou vendo? Tem uma outra jovem aqui sozinha aqui. Será que pode vir aqui uma senhora orar por ela aqui, por favor? Vem aqui, Júlia, olha por ela aqui. Eu acho que todo mundo tem alguém aí. Enquanto você está colocando a mão, ora, pede a bênção de Deus. Só Deus sabe o peso dessa decisão, só Deus sabe. E a gente não está aqui para julgar nada.
porque eu e você temos que passar por decisões também muito intensas. Agora todo o povo de Deus de pé, levanta a tua mão para o céu, levanta um clamor aqui de bênção, fica de pé, levanta um clamor aqui de bênção. Você não conhece, talvez quem esteja aqui ou até conheça, escolhe alguém e diz: Senhor, abençoa, por favor, abençoa, abençoa, dá coragem, dá força, dá ousadia, dá visão, dá estratégia, como Esther, dá o momento, a visão. Pai querido, em